Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de Geografia para o concurso da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, comigo, professor Kenneth Santos. Amados meus, essa aula é uma aula extremamente importante para fins de prova, porque eu tenho quase que plena certeza que o examinador vai cobrar questões referentes a esses dois tópicos, que são dois tópicos que se complementam, por isso que eu vou trabalhar eles juntos, tá? E são tópicos atuais dentro do campo da geopolítica, tá? Isso faz com que o examinador goste de cobrar esse assunto, então eu tenho quase que plena certeza que será um dos tópicos escolhidos na hora da sua prova. Por isso, eu preparei aqui um material com muita calma, muita tranquilidade, bem didática para a gente trabalhar aqui agora, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Olha lá que maravilha. Nós temos dois títulos. O primeiro título é o título grande, que fala assim, ordem mundial e territórios supranacionais, blocos e fluxos econômicos e políticos, alianças militares e movimentos sociais internacionais. E um outro título chamado regionalização e organização do sistema mundial. Na verdade, quando a gente fala, desses tais blocos, isso nada mais é do que essa tal regionalização, que é uma consequência da organização dos novos sistemas mundiais. Então, isso significa que aqui, juntando esses dois títulos, nós temos três assuntos. Um assunto que são os tais blocos. Um outro assunto que são as alianças militares. E um outro assunto que são os movimentos sociais internacionais. Então, nós temos aqui três assuntos e vamos tratar esses três assuntos aqui nessa aula. O primeiro assunto é começando pelos blocos, mas vamos entender esse segundo título, regionalização e organização do novo sistema mundial. Vamos entender isso. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial acaba, e aí nós entramos no período da Guerra Fria, Nós temos lá o período da Guerra Fria, onde o mundo era bipolar, Então você tinha duas grandes potências, uma capitalista, uma outra socialista, dominando a estrutura mundial. Nós chamamos isso de velha ordem mundial, beleza? Com o fim, da União Soviética, lá com o Gorbachev, Com o fim da União Soviética, então, isso significa que inicia-se uma nova ordem mundial com uma característica mais capitalista das coisas. Este novo formato mundial é o que o examinador chamou para você de novo sistema mundial, que também pode ser chamado de nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial nada mais é do que o atual sistema de relações entre países no planeta Terra. É isso. Isso é a nova ordem. De boa? Tá? Essa nova ordem acontece um fenômeno chamado, que o examinador chamou de regionalização, que nada mais é do que a criação de blocos econômicos, onde países entram em um acordo, países se tornam parceiros, se tornam membros, para que assim consigam negociações melhores com outros países ou com outros blocos. Resumidamente é isso. Porque acordos entre países só tem de duas formas. Ou o acordo ele é bilateral, Ou seja, o Brasil faz um acordo com outro país, Brasil e Chile faz um acordo bilateral. As decisões do Brasil e do Chile, por como cada um dos países são soberanos, eles podem fazer acordos bilaterais, mas também podem fazer acordo onde que atualmente nós chamamos de acordos multilaterais. Uma das características dos blocos é exatamente levar a acordos multilaterais. Por exemplo, o Brasil pode fazer acordo com o Chile. Unilateral, bilateral, só Brasil e Chile, beleza. Mas se a área de comércio entre Brasil e Chile tiver alguma característica dentro do Mercosul, por exemplo, uma tarifa comum no Mercosul, o Chile só poderá vender para o Brasil se ele cumprir aquela tarifa do Mercosul, porque ele vai ter que vender igual para todos do Mercosul. Então o acordo não é mais Brasil e Chile, mas sim Chile, como país isolado, e Mercosul.
Então, neste caso, nós temos um acordo multilateral. São vários países entrando num acordo em comum. Então, isso, nessa nova ordem mundial, é algo altamente comum e bastante feito e bastante questionado, né? Esse princípio começa lá nos anos 90, em 91 nós temos o início do Mercosul, 92 o NAFTA, 93 a União Europeia, né? Então na década de 90 começa esse boom, esse crescimento, e cresce, e atualmente há questionamentos sobre esse tipo de formato econômico, né? Como tudo na vida, né? Vão tentando, vai mudando, as pessoas vão questionando e vai mudando novamente, normal dentro desse processo. Então, essa é a ideia de bloco. Então, dentro dessa ideia de bloco, no primeiro título ele fala sobre a ordem mundial, ou seja, essa nova ordem, territórios supranacionais, que são os blocos, né? Blocos, fluxos econômicos entre esses blocos e políticos, né? Basicamente, quando formamos um bloco, o início do bloco ele é econômico. E aí depois você tem algumas outras formas de surgir. Como é que nós criamos esses blocos e trabalhamos esses globos? Nós, o planeta, né? Na verdade, uma forma tranquila para que você não esqueça é separar os blocos pelos seus níveis de organização, pelos seus níveis de comprometimento. Entre eles, nós temos do nível 0, ou seja, há acordos, mas ainda não chega a ser um bloco, então é o nível 0, partindo até mesmo ao nível 5, que é um nível que, graças ao meu bom Deus, ainda não chegamos, né? Mas esses níveis, eles já são visíveis, a gente já consegue colocar características neles. Como assim o nível 0, professor? Coloquei ele aqui para você. Primeira coisa, nível 0 não é um bloco. Vou começar pelo exemplo, o BRICS. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é um bloco, não é um bloco econômico, não é. Perfeito? Mas eles têm algo em comum. Por quê? Porque quando eles fazem essa relação, eles entram na zona de preferência tarifária, ou simplesmente ZPT. Essa zona de preferência tarifária significa nada mais, nada menos do que eles têm um acordo entre eles de tarifas alfandegárias mais reduzidas. Então, entre esses países, a negociação de produtos, de alguns produtos, podem ter ali uma tarifa alfandegária reduzida. Por quê? Porque esses países têm preferência nos outros países. Por exemplo, a África do Sul tem preferências em vender vinho, por exemplo, né? Porque a África do Sul é uma grande produtora de vinho, por exemplo, para a China ou para a Rússia. Tá? Por quê? Porque ele tem ali. Então, a tarifa da África do Sul vendendo para a China, por exemplo, pode ser mais barato do que a França, do que o Chile, né? E isso tá tranquilo, porque você tem uma zona de preferência tarifária. Mas isso não chega a ser um bloco econômico, mas é o primeiro passo, digamos assim, uma intencionalidade para, quem sabe, um dia se tornar alguma espécie de bloco. Fechou? Então, a zona 0 é essa, exemplo, o BRICS. Né? Então, falou BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, eles têm uma zona de preferência tarifária entre eles. No primeiro nível, então aqui já passamos a ser bloco, primeiro nível, nós passamos a ter uma zona de livre comércio. Livre comércio entre os países. Simples assim, uma circulação livre de mercadoria entre países. Quem tem somente este nível, né? Tem esse nível, não tem os outros que virão daqui para frente, ele está no nível 1, uma zona de livre comércio. O melhor exemplo que nós podemos dar é o NAFTA. O NAFTA, que é entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, né? Os Estados Unidos, obviamente, foi o articulador do NAFTA, né? Colocou o México e o Canadá. E dentro desse NAFTA, né, os países do norte, eles têm uma área de livre comércio. Isso significa que produtos mexicanos são vendidos nos Estados Unidos e no Canadá. Produtos canadenses são vendidos nos Estados Unidos e no México. Produtos estadunidenses ou americanos, né, são vendidos ali.
no México e no Canadá. Eles têm uma área de livre comércio. E os três ganham com essa área, tá? Por exemplo, vamos colocar o exemplo dos Estados Unidos, que é o que mais cai em prova. Quando nós pensamos nos Estados Unidos, para que Cargas d'Água ele vai abrir comércio com o México, que é a região que faz fronteira com ele, mais pobre? Com o Canadá, os Estados Unidos, né, vê no Canadá ali um país mais elitizado. O México é mais povão. Então, por que ele faz esse acordo? Por diversos fatores. Por exemplo, ele leva as indústrias de segunda revolução industrial para o México, que vai ter uma mão de obra mais barata, produz no México, faz com que o mexicano fique no México, não tente passar a fronteira para os Estados Unidos, né? Então ele coloca o produto no México, o mexicano fica no México e ainda ele compra esse produto mais barato do que a produção nos Estados Unidos. Entendeu? Então é bom para o México, porque você tem um mercado gigante, que é o mercado americano e o mercado canadense. É bom para o Canadá, porque o Canadá ele precisa de produtos vindo de outras áreas e essa área de livre comércio faz com que os produtos cheguem mais barato no Canadá, né? Então é algo altamente válido. E este é o primeiro nível de bloco, meramente uma área de livre comércio. Perfeito? Fechou? Show! Depois que nós vimos o primeiro nível, que já é um bloco econômico, nós vamos ver o segundo nível, o nível 2. O que é o nível 2? O nível 2 é quando se cria uma união aduaneira. Ou seja, não é só uma área de livre comércio. Para ser uma região aduaneira, tem que ter uma área de livre comércio anterior. Aumentou o nível, significa que a anterior já está garantida dentro desse novo bloco. Perfeito? Então, a união aduaneira nada mais é do que um acordo entre esses países, aonde eles criam o que nós chamamos de TEC. TEC, ou seja, Tarifa Externa Comum. Isso significa o seguinte, que para que alguns produtos sejam vendidos para o Paraguai, para o Brasil, para a Argentina, que fazem parte do Mercosul, que é o exemplo que eu dei aqui, é necessário que o país externo ao Mercosul pague exatamente as mesmas tarifas em todos esses lugares. Por exemplo, para que os Estados Unidos venda algum produto para o Mercosul, dentro da lista do TEC do Mercosul, o valor tarifário, o valor de imposto que esse produto vai pagar ao chegar no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai é o mesmo. Não tendo, assim, diferença. Por quê? Porque isso evita a circulação de mercadoria no formato triangular. Como assim, Kennedy? Imagine o seguinte, bem comum, principalmente aí na região do Paraná, né, próximo ali ao Paraguai, é bem comum as pessoas, os brasileiros, irem para o Paraguai comprar mercadoria, certo? É muito comum. Por quê? Porque é mais barato. Então, seria barato também a mercadoria chegar pelo Paraguai. Então, os Estados Unidos quer vender uma mercadoria para o Brasil. Em vez de ele pagar a tarifa brasileira, o que ele iria fazer? Ele paga a tarifa paraguaia e o Paraguai coloca no Brasil. Ou seja, os Estados Unidos pagaria menos tributo para o Paraguai e esse produto chegaria na fonte final no Brasil. Entendemos? Para evitar esse formato triangular, fecha-se um acordo entre esses países do Mercosul. Falou, para entrar no Paraguai é tanto de imposto, para entrar no Brasil é tanto de imposto, é a mesma quantidade, para entrar na Argentina é a mesma quantidade e no Uruguai é a mesma quantidade. Isso é o que a gente chama de união aduaneira, uma tarifa comum para os países estrangeiros fora do bloco comerciar, fazer comércio com esses respectivos blocos. De boa? Tranquilo? Algumas informações por desencargo de consciência do professor. Quando a gente fala do segundo nível, o principal exemplo que nós temos é o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esse é o Mercosul atual. De boa? Alguns detalhes importantes no contexto do Mercosul. Em 2012, o Paraguai foi suspenso. Por quê?
Porque o seu presidente, Fernando Lugo, em 2012, foi impeachmentado, ou empichado, foi retirado da presidência do Paraguai em apenas 48 horas. Isso caracteriza, em forma geral, algum aspecto ditatorial no país. E entre os acordos do Mercosul, significa que os países do Mercosul não podem ter ditadura, mas sim democracias. Então o Paraguai foi suspenso em 2012, beleza? Tranquilo? Mas em 2013 foi tudo resolvido e o Paraguai voltou a estar dentro dos países do Mercosul funcionando. Ou seja, ele nunca foi expulso, ele apenas foi suspenso. Só que a suspensão dá ao país suspenso a retirada de qualquer decisão. Ou seja, o Paraguai já não podia mais votar nas decisões do Mercosul. Isso fez com que, em 2012, a Venezuela, que queria entrar no Mercosul, e tinha o não do Paraguai, o Paraguai era o único que não queria a Venezuela no Mercosul. Era o único. O Uruguai queria, a Argentina queria, o Brasil queria, né? Os países mais à esquerda, porque os presidentes eram mais à esquerda, queria a entrada da Venezuela, que era mais à esquerda. O Paraguai, que era mais à direita, não queria a entrada da Venezuela. É simples assim. Com a suspensão do Paraguai, o que aconteceu? Foi lá o Brasil, o Uruguai e a Argentina e colocou a Venezuela em 2012 no Mercosul. E aí a Venezuela faz parte do Mercosul. Beleza? Porém, todavia, contudo, com a situação da Venezuela, que é um governo muito ali, com muitas características ditatoriais, é suspenso do Mercosul em 2016. Tá? Com várias possibilidades de fraude eleitoral, tal, na Venezuela, ele é suspenso. Então, a partir de 2016, Venezuela entra em 2012, 2016, a Venezuela é suspensa e está suspensa até hoje. Ou seja, as decisões do Mercosul não têm nem o voto, nem o veto da Venezuela, apesar dela ser membro do Mercosul. Fechou? Tranquilo? Alguns detalhes importantes sobre o Mercosul, só para os encargos de consciência do professor. Sede do Mercosul está em Montevidéu, no Uruguai, né? O menor país entre os membros do Mercosul, está lá na capital, Montevidéu. Né? E outra coisa importante, a presidência do Mercosul a cada 6 meses muda. Tá? E quem se torna o presidente do Mercosul, nada mais, nada menos do que os chefes do poder executivo dos respectivos Estados-membros. Tá? Então você já teve como chefe do Mercosul a Dilma, você já teve como presidente do Mercosul o Bolsonaro, perfeito? Então, os presidentes dos países se tornam presidentes do Mercosul durante 6 meses. Tá? É um título para presidir ali as reuniões do Mercosul, essas coisas. De boa? Fechou? Este é o Mercosul. O Mercosul tem união aduaneira, tem uma tarifa externa comum, o TEC. As características do Mercosul estão aí e ele está no nível 2 de bloco econômico. E aí, nós temos o nível 3. O nível 3, ele vai além da área aduaneira, da região aduaneira. Tem que ter região aduaneira, mas além da região aduaneira tem que ter circulação de pessoas, ou seja, uma pessoa sai de um país e entra num outro país sem maiores problemas, há uma livre circulação de pessoas. No caso do Mercosul, você tem muito próximo a essa livre circulação, mas não é uma livre circulação total, mas é muito próximo, né? Nós sabemos que para entrar no Paraguai eu entro com a minha identidade, eu não preciso nem do passaporte. Para entrar na Argentina eu entro com a identidade, não preciso do passaporte, né? Tá ali, perfeito? Mas não é uma livre circulação total, não, tá? Para ter o nível 3 tem que ter uma livre circulação de pessoas. Uma livre circulação de capitais, ou seja, o dinheiro vai para um ponto e para o outro sem a questão tributária desses países. Então, uma livre circulação de dinheiro, de capital, e uma livre circulação de serviço. Né? Um serviço de um país pode prestar serviço em um outro país sem problemas burocráticos. Tem esses, mais a região aduaneira, mais a área de livre comércio que as anteriores, se encontra no nível 3. Então, há um mercado comum entre eles. Quem se encontra nesse nível, quem está nesse nível, somente e exclusivamente a minha, sua, nossa queridíssima e amadíssima União Europeia.
somente a União Europeia, com seus 27 países, se encontram no nível 3 de blocos econômicos. Lá há circulação de pessoas, circulação de capital e circulação de serviço entre as pessoas, o serviço, o capital, de todos esses 27 países membros da União Europeia. De boa? Tranquilo? Show! Só um detalhe do professor por desencargo de consciência. Agora, em 2020, em janeiro de 2020, dia 30, 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido, até coloquei aqui, o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia. Então, o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia. Ele saiu oficialmente, né? Isso ficou conhecido por Brexit, né? Que nada mais é do que o processo jurídico da saída do Reino Unido da União Europeia. Foi uma briga de vários anos, 3 anos, salvo engano, né? Mas, finalmente, o Reino Unido saiu da União. Foi a primeira vez que um país da União Europeia saiu da União Europeia, perfeito? Então, atualmente, o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia, porque eles quiseram assim, eles quiseram sair da União Europeia. De boa? Entendemos? Show! Só que além do nível 3, existe um outro nível, o nível 4. O nível 4 já vai além. O nível 4, além de ter tudo isso que tem nos anteriores, ou seja, circulação de pessoas, circulação de capital, serviço, área de decisão aduaneira, né, área de livre comércio, apesar de ter tudo isso anterior, tem que ter mais uma coisa para ser nível 4. A União Econômica Monetária. Se tiver União Econômica Monetária, está no nível 4. E quem tem essa União Econômica Monetária? Somente a área do euro. A área do euro, Kennedy, é também chamada de zona do euro, que nada mais é do que 19 países da União Europeia. Então preste atenção. Não são todos os países da União Europeia que se encontram na zona do euro. Não. Dos 27, apenas 19 estão na zona do euro, na área do euro. Ou seja, entre esses 19 países, a moeda que circula é o euro. É o euro. Nos outros países, eles têm a sua moeda própria. Perfeito? E entre esses países que a moeda circula é o euro, eles têm um banco central comum do euro e uma moeda única que é o euro. De boa? Que as notas, tal, ela é a mesma. As moedas que circulam na União Europeia, um lado é igual, do outro lado muda apenas a bandeira, né, ali do país de origem, certo? Mas pode circular em todos os países da União Europeia, ou melhor, em todos os países da zona do euro da União Europeia, que são esses respectivos 19, tá? Este é um nível muito top quando a gente fala de blocos econômicos, e o único que chegou foi a área do euro, né? Foi a área do euro. Por que, Kennedy, os outros países não quiseram entrar? Simples, porque cada país tem soberania. Já tratei disso anteriormente. Para esses países pode não ser interessante entrar. Então, eles não querem entrar na zona do euro. Eles só querem ter a área de livre comércio, uma área de circulação de capitais. Não querem fazer parte do euro, tá? Cada um é soberano e a soberania tem que ser respeitada. Simples assim. De boa, tranquilo? Show! Lembrando que a União Europeia, ela iniciou lá em 92, 93, por aí, né? E o euro só começou a circular em 2002, né? O euro só começou a circular em 2002. Fechou? Tranquilo? Show, tá? E aí, existe ainda mais um nível. Pelo menos por enquanto. Pode ser que queiram inventar outros depois. Mas até por enquanto existe mais um nível, que é o nível 5. Nível 5. E o que é o nível 5, professor? O nível 5 é nada mais, nada menos do que a união política entre os países. Que graças ao meu bom Deus, ainda não existe. Não temos nenhum exemplo de união política entre os países. Como assim, Kennedy?
Como a única que está no nível 4 é a zona do euro, vamos supor que os países da zona do euro se organizam e falam, agora nós vamos ter um presidente único com um congresso único, e com um poder judiciário único e com um ministério público único. Esse poder executivo, esse poder legislativo, esse poder judiciário e esse ministério público vai gerenciar todos esses 19 países da zona do euro. Então, Portugal vai votar no cara, a Alemanha vai votar, a Espanha vai votar, todo mundo vai votar e terá um presidente único para todos eles. Isso seria a união política entre os países, que graças ao meu bom Deus, nós não temos ainda, tá? Nós não temos ainda. Quem pode ter um dia? Talvez. Eu não acredito muito, exatamente pela perspectiva cultural de cada país e, sim, o nacionalismo. É por isso que muitos que defendem essa ideia de união entre esses países não gostam da ideia de nacionalismo e não gostam da ideia da perspectiva de ficar sempre falando de soberania. Não, vamos internacionalizar as coisas, tal, né? Que aí é aquilo que nós vimos na aula anterior, que são os famosos globalistas, né? Aqueles que são críticos a eles, chamam eles de globalistas. Estes são aqueles que querem um poder único para todos, tá? Não existe ainda o nível 5. Fechou? Esse bloco econômico, esses blocos econômicos, é aquilo que ele está dizendo lá no título do seu edital, ó. Ordem mundial, territórios supranacionais, são esses blocos, fluxos econômicos, o dinheiro circulando entre eles, e políticos, há políticas entre esses blocos, sendo que a união política entre esses blocos seria o quinto e último nível até o momento possível, que ainda não existe, graças ao meu bom Deus, que é a união política entre esses países. De boa? Kennedy, só existe o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia, só esses? A resposta é não, amados. Existe vários blocos. Olha aí um exemplo aí que eu coloquei para vocês. São vários, ó. Existe a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Existe o CAN, Comunidade Andina de Nações. E assim por diante. Ó, um monte aí para vocês. Tá? Tem que lembrar de todos, Kennedy? Não, só para você saber que existe vários, mas o seu foco vai ser Mercosul, União Europeia, NAFTA. Conhecer um pouquinho de BRICS é importante. E é isso. Beleza? Fechou? Show! Só que o seu edital, nesse mesmo título, ele também pede as alianças militares. As alianças militares. O que são alianças militares? São acordos feitos entre países para criar ações tanto de aspectos de guerra quanto de defesa. Isso são alianças militares. Historicamente, o que não faltou foi alianças militares. As que mais você conhece são aquelas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Lá os aliados, o eixo. Isso são alianças militares, que eles fecham ali um grupinho para combater um outro grupinho, né? Fecham uma turminha para combater outra turminha. Isso são alianças militares, de boa? Mas, pelo que eu percebo do examinador, ele não está focado neste momento no aspecto histórico das alianças. Ele está mais focado no aspecto atual das alianças militares. E qual é o aspecto atual, já que não estamos tendo nenhuma guerra mundial, nem nada nesse sentido? São organismos que se ajudam na construção de defesas militares dentro dos seus respectivos países. Como eu coloquei aqui, uma aliança militar, então, é um acordo entre dois ou mais países relacionados tanto à guerra quanto à defesa. Simples assim, tá? Entre eles, o mais famoso de todos para nós do Ocidente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosíssima OTAN. A OTAN nada mais é do que uma aliança militar entre países. Quem faz parte da OTAN? É muita gente. Como o nome diz, é o Atlântico Norte. Então, toda a região do Atlântico Norte, né, tem, de certa forma, participação ali, principalmente do Ocidente e do Oriente, inclusive, na OTAN, beleza? Quem está lá? Estados Unidos da América, Canadá, parte da Europa Ocidental, então nem todos os países da Europa Ocidental, entre eles muitos da própria União Europeia, né, fazem parte da OTAN. A Europa Oriental está lá, a Europa Setentrional está lá, a Europa Central está lá, a Turquia está lá. Esses são os membros da OTAN.
Qual é a relação deles? Acordos de ações de construção, de defesa e de guerra. Como assim, Kenneth? Os Estados Unidos vende um armamento para a Turquia muito facilmente. A Turquia vende um equipamento de guerra muito facilmente para a Europa Oriental, por exemplo. Beleza? A Europa Oriental consegue tranquilamente dar formação estratégica de guerra e de defesa para países dos estados, para soldados norte-americanos. Simples assim, eles têm um acordo entre eles chamado OTAN, que é voltado para a guerra e para a defesa. Fechou? Show? Beleza. Só que tem um detalhe que você tem que lembrar, que está no campo da atualidades. E o Brasil está envolvido. Brasil, Kenneth? É o Brasil. Por que o Brasil, se o Brasil não está no hemisfério norte, Kenneth? Simples. Porque a OTAN, ela tem o que ela chama de aliado militar preferencial extra-OTAN. Esses aliados, eles não fazem parte da OTAN, mas são aliados extraoficiais. Ou seja, eles têm algumas vantagens junto aos países da OTAN. Como, por exemplo, compra de equipamentos militares. Aviões, tanques de guerra, explosivos, sei lá das quantas. Eles podem comprar mais facilmente do que os demais países em relação aos países que estão dentro da OTAN. Beleza? Tá? Deixa eu ser mais simples. O Brasil, agora, em 2019, salvo engano, finalzinho de 2019, o Trump, né, os Estados Unidos, coloca junto à OTAN o Brasil como aliado militar preferencial e a OTAN aceitou. Então o Brasil se tornou um aliado militar preferencial extra-OTAN. Isso significa o seguinte, que o Brasil, para comprar um armamento bélico de países membros da OTAN, é muito mais fácil do que a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela não é um país aliado militar da OTAN. Não é. Entendemos? Perfeito? O Brasil é. Então o Brasil tem mais chances de comprar, pode ter treinamento junto a forças militares desses demais países. Tranquilamente, ele se tornou mais fácil este processo. Isso agora em 2019. De boa isso, tá? São, no total, aí 16 países extra-OTAN, né, de aliados preferenciais extra-OTAN. O Brasil é recente. E na América Latina, o Brasil é o segundo. Antes do Brasil, a Argentina já era aliado militar preferencial extra-OTAN. Tá? Então, na América Latina, você tem a Argentina, que já era, e o Brasil, agora em 2019, também se tornou ali um aliado extra-OTAN. Fechou? Show! Show de bola, né? Entre os outros exemplos que nós podemos ter sobre alianças militares, mais para a região do Oriente, nós temos a OTSC, mais conhecido como Tratado de Tashkent, é russo, não sei pronunciar russo não, mas é isso aí, tá? Tashkent, eu acho que é isso. Organização do Tratado de Seguro Coletivo, que nada mais é do que também um tratado bélico-militar entre esses países, a Rússia, a Bielorrússia, a Armênia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Historicamente, ela vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial, ou melhor, pós-Guerra Fria, quando a União Soviética ela deixa de existir, Gorbachev vai lá, né, acaba com a União Soviética, esse negócio todo. Então ele percebe, a Rússia perde muita força militar, então o que ele faz? Ele faz um acordo, né, oficial entre esses países para ter ali um grupinho de defesa entre as suas nações. Beleza? Tá? Este é o histórico, né? Porém, a OTAN cresceu muito. E, obviamente, a Rússia não gostou muito da OTAN crescendo tanto assim. É doido? A OTAN crescendo tanto assim, né? E a China, que não fazia parte, também não gostou muito não, mas a China estava se tornando cada vez uma grande potência, tanto econômica e bélica.
Então, o que que eles fizeram? Eles se uniram. E aí, nessa aliança, que ficou chamada Organização para a Cooperação de Xangai, ou OCX, você tem uma nova organização militar internacional, né? Onde você tem, dentro dela, China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. Tá? Perceba que principalmente a China e a Rússia juntas é alguém altamente poderoso. Tá? Os outros países ali mais estratégicos e tal. Mas esses dois juntos são altamente poderosos. Então este é mais uma aliança militar. Essas são as principais. As outras são históricas ou existem pequenas alianças militares, tal. Sempre existe aliança militar entre Portugal e Inglaterra e Reino Unido, né? Aliança militar, inclusive, que fez a Inglaterra trazer Dom João para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Essa aliança militar existe até hoje. E ela está valendo até hoje entre a Inglaterra e Portugal. Tá? Então, existem outras alianças, mas essas são as principais dentro dessa nova ordem mundial das coisas. De boa, tranquilo? E por fim, o seu edital pede mais uma coisa nesse mesmo título, que são sobre os movimentos sociais internacionais. Na verdade é o seguinte, quando nós vamos para os direitos humanos, ou melhor, para o direito internacional, existem os indivíduos dentro do direito internacional. E esses indivíduos basicamente são três categorias. Os estados, os países, os estados-nações, né? Então Brasil, Portugal, Argentina, tá? São indivíduos. Os organismos internacionais, por exemplo, a ONU, a OMS, também são indivíduos, beleza? Então organismos internacionais são indivíduos e ainda são indivíduos seres humanos. Então eu também sou um indivíduo, você também é um indivíduo. Tá? Isso significa que, obviamente, quando a gente fala em força, em poder, é óbvio que esse ser humano sozinho, ele não tem como combater um Estado ou um organismo internacional. Né? É por isso que esses seres humanos se organizam. E quando eles se organizam, cria aquilo que nós chamamos de movimentos sociais. Movimentos sociais. Quais são as características de um movimento social? Já tratei de movimentos sociais em aulas anteriores, né? Mas quais são as características de movimentos sociais? Primeiro, é uma reunião de um conjunto de pessoas. Todo movimento social parte de interesses de pessoas, interesses comuns de um grupo de pessoas. Perfeito? Uma intenção no respectivo grupo de pessoas. E aí essas pessoas, elas se organizam. E dentro dessa organização, para ter um movimento social é necessário que seja organizado, né? E para que tenha essa organização, eles têm basicamente três elementos que sempre terá, ou pelo menos até hoje tem, né? Que é um projeto do que eles desejam, uma organização, porque só projeto sem uma organização não vai funcionar, porque são seres humanos, então eles precisam estar organizados, né? Ter um planejamento, e uma ideologia em comum, ou seja, uma ideia que os liga, uma intenção que os liga naquela respectiva causa. Quando nós falamos sobre movimentos sociais, eles são muito mais comuns internamente aos países. Internamente aos países. Por exemplo, movimento social LGBTQI aqui no Brasil, né? Movimentos sociais como movimento negro no Brasil, certinho? Então, eles são muito mais dentro de respectivos países. Porém, todavia, contudo, alguns movimentos sociais conseguem se internacionalizar. Né? E conseguem isso porque eles têm apoio econômico, tanto de indivíduos quanto de capital, de empresas tal, e de governos que defendem essa mesma agenda intencional, ideológica desses respectivos movimentos. Né? Entre eles, por exemplo, que é o que o examinador deseja, que você saiba que eles existem, né? E citar alguns. Por exemplo, entre os maiores estão esses dois primeiros aqui. Os maiores são, com certeza, os movimentos ambientalistas hoje, como, por exemplo, o WWF, que não é muito comum ser escutado aqui no Brasil, né? Mas ele é um movimento internacional gigante de defesa do meio ambiente, né? E
o Greenpeace, que já é mais conhecido aqui no Brasil, né? O que eles têm em comum? Eles têm um projeto, eles são organizados e eles têm uma ideologia, né, ambiental, no caso, voltado para essa respectiva defesa. E são seres humanos, são pessoas. Como eles são muito grandes, obviamente eles têm apoio econômico de grupos e governos que defendem essa mesma causa deles. Beleza? E de outros indivíduos que acreditam na causa, mas não se manifestam diretamente, mas ajudam economicamente, né? Entre eles, um outro movimento também internacional gigante é um movimento feminista, né, o Fêmen, né, é um movimento gigante, com muito apoio também, principalmente no Ocidente, né, com muita força nos países do Ocidente, da América, da Europa, né? É um movimento gigante internacional, tem uma organização internacional, projeto internacional, né, que tem dentro dessa ideia, dentro da perspectiva de uma intenção em comum, uma ideologia em comum, que é a questão feminista, né? Simples. Movimentos antirracistas, na grande maioria acontece internamente, mas alguns desses movimentos, eles terminam saindo das suas próprias fronteiras. Por quê? Por motivo simples. Por exemplo, você tem o movimento negro no Brasil, você tem movimentos também antirracistas em outros países, e aí surge alguma coisa que chama, em um país, que chama a atenção dos outros países. E aí todo mundo vai junto àquela causa. Então termina gerando, mesmo sem uma intencionalidade inicial, um movimento internacional. Perfeito? Entre eles, um atual antirracista, que é o Black Lives Matter, né? O famoso Vidas Negras Importam, né? Que está aí bem alta hoje no campo de discussão política, tanto nos Estados Unidos, quanto em países do Ocidente, entre eles o Brasil. Perfeito? E por fim, só para a gente entender que sempre é uma questão ideológica, né? Um movimento que, de certa forma, ele cresceu muito e agora está perdendo um pouquinho força em alguns países da Europa, principalmente na Alemanha, que é o movimento contra a migração islâmica na Europa, né? Entre eles o alemão, o Pegida, não sei a pronúncia não, porque é alemão, né? Este é um movimento que tem um projeto, que é o quê? Impedir a vinda de islâmicos para a Alemanha, e alguns outros países da Europa vai pelo mesmo caminho. Por quê? Porque eles estão dentro da União Europeia, perfeito? Então não querem, são organizados e tem uma ideologia, que é uma ideologia anti-islâmica, perfeito? Uma ideologia anti-islâmica. Então são movimentos aí no mundo. Lembrando que além desse, obviamente, cada país tem seus próprios movimentos sociais, com características próprias. Vamos citar Brasil, MST, Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, né? Próprio movimento LGBT, né? No Brasil também. Movimentos que, de certa forma, eles são mais politizados à direita, que também pode sim, dependendo da análise, ser caracterizado como movimentos sociais, né? Como, por exemplo, Movimento Brasil Livre, Movimento nas Ruas, perfeito? São todos com projeto, com uma organização e com uma respectiva ideologia. Só que nesses casos eles estão no Brasil, não são internacionais, e alguns chegam a ser internacionais, como esses que eu citei. Essa aula ela é altamente importante, esse assunto é altamente importante na sua prova, principalmente a parte dos blocos econômicos e eu diria dos militares também, tá? Então preste bastante atenção, faça as anotações dos materiais e vamos para a prova. Valeu, que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.